Nós estamos recebendo hoje um príncipe do Senhor, um homem de governo. Um homem de governo. Eu até liguei para a nossa prefeita para ela receber ele, porque pode abençoar muito a nossa cidade. Dr. Venceslau, ele é de Angola, é um príncipe de Deus, ele é um empresário, é um empreendedor. Ele tem negócios também em Dubai, tem negócios em Portugal, também tem negócios na África do Sul. E ele tem uma escola de líderes que nós vamos trazer aqui para Reino. Que nós vamos treinar líderes, ok? Eu sentei com ele, nós tomamos um café, ficamos acho que 1h30, 2 horas juntos. E eu levantei e disse, é um gênio. Sabe aquela mente que está além do seu tempo? Então é uma mente que vive além do tempo. Um homem jovem, né? Bem mais jovem do que eu. 10 anos a menos aí. Mas, não 10, né? Pouco. Você está com quantos anos, doutor? 41? Não, então não é. Está com 6 anos a menos. Então mais jovem. Mas eu disse para ele que mesmo ele sendo mais jovem, eu quero aprender muito com ele. Quero aprender muito com ele, porque ele tem muita sabedoria. Vamos receber ele aplaudindo a Jesus? Doutor Venceslau, vem para cá. Você pode aplaudir mais forte? Quem lembra daquele pregador chamado Myles Munroe? Quem lembra dele? Um homem que falava do reino de Deus. Ele morreu. E quando ele morreu, um pastor americano me ligou e falou assim, Eduardo, a capa do Myles está voando, porque ninguém pegou essa capa. Você precisa pegar essa capa para você, porque você fala de reino e ele também falava. E aí a gente estava conversando, eu falei, doutor, vamos na Bahamas, juntos, na igreja do Myles, é o filho dele que pastoreia lá hoje. E vamos pegar essa capa para nós? Porque eu penso que mentes como a do doutor precisa nos ajudar a propagar o reino de Deus pelo mundo. E ele já se ofereceu também para auxiliar, para nos receber em Dubai, em Angola, para a gente conhecer o território e, se isso nascer no coração de Deus, implantar as igrejas, viu? Deus abençoe. Fique à vontade, doutor. Obrigado. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Vocês sabem que o pastor foi muito humilde, né? Sabem disso ou não? O pastor foi muito humilde. Mas assim, eu sinto-me muito honrado, pastor. Muito, muito. Primeiro pela simplicidade. Não tem como nós falarmos de Jesus Cristo sem a gente ver duas grandes dimensões. A palavra encarnada, grandeza. Mas acima de qualquer coisa, não tem como a gente não ver o gesto mais simples que existe de um homem grande. Lavar pés de pessoas que lhe servem. Eu não consigo, pastor, não como deixar de ver isso no pastor Eduardo. Eu vejo um homem estruturado na palavra. Eu acompanho o pastor e não quero polêmicas, mas é das poucas pessoas. Sou muito humilde, pastor, muito, e muito desqualificado para estar aqui hoje. Mas assim, do pouco que eu aprendi, é das pessoas que eu tenho a plena certeza que eu vou tirando tempo para poder ouvir, porque eu vejo uma consistência e estruturação. Agora, vai depender muito de quem ouve, né? Esse é outro tema, né? Vai depender muito de quem ouve. E ao mesmo tempo, uma pessoa muito simples, muito simples. Então, começamos a ver, e eu estive a refletir hoje, pastor,
Deus hoje no quarto levou-me a refletir sobre a temática do propósito. E nós estamos muito habituados a olhar para o propósito numa dimensão de sair, fazer, sair, servir, sair, fazer. E o Espírito Santo hoje estava a me convidar para começar a olhar no ângulo do propósito numa dimensão diferente, num ângulo diferente. Que é o ângulo em que Deus depositou alguma coisa em você, especificamente em você, que não tem como uma outra pessoa poder capturar isso, extrair isso, porque Deus colocou de forma individual a você, e que a tua missão, o teu propósito é, no fundo, deixar visível num ponto onde ninguém conseguiria deixar. Estar a cumprir um propósito em que Paulo diz e olha para as pessoas e diz assim: ok, sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo. Quer dizer, eu estou a capturar Cristo de uma forma, em função daquilo que Ele depositou em mim, e só eu é que consigo fazer isso. Já que está difícil, então observem aqui. Então, há esse desafio para nós. Deixarmos o ângulo do fazer e correr, fazer, mas nos tornarmos numa essência, num ponto onde eu consigo viajar na vida do pastor e lá encontrar Cristo, me permitir com que o pastor viaje na minha vida e o pastor encontra Cristo. É um ângulo diferente da gente viver o nosso propósito aqui na terra, porque somos pessoas diferenciadas e fomos pessoas que lá na eternidade de Deus, antes mesmo que o pastor te conhecesse, a tua mãe, o teu papá te conhecesse, ele já te conhecia, ele já se relacionava contigo, ele já sabia quem era o verdadeiro JP. Por isso é que ele abandonou tudo para vir, porque ele sabe que não é aquilo que as pessoas estão a dizer sobre você. E a dar um conhecimento de relacionamento. A mesma palavra que Adão conheceu Eva. Não é o olá do TikTok, não. Do Facebook, Instagram, não. É um olá de relacionamento. Ele se relacionou com você na eternidade. Amém? Pastor, muito honrado, mas muito honrado mesmo. Palavras me faltam para poder descrever isso. Amém? Meus amados, me permitam rapidamente apresentar as pessoas com quem eu estou nesta noite. Eu vou começar com o Marcão. O Marcão é brasileiro, é do Rio de Janeiro. O Marcão está comigo em toda parte. Onde eu viajo, o Marcão está de lado. É o irmão que a vida me deu. Dispensa apresentação. Mas ele corre mais que aquele segurança do Messi. Marcão. Estou com o Tiago. O Tiago faz parte da equipa. O Erix faz parte da equipa. Os irmãos a tropa lá o exército de Adulão, que foram forjados na gruta de Adulão, né? Essa rapaziada que aí está, me permitam errar no termo, ok? Me permitam, porque já dei conta que as palavras às vezes aqui significam outra coisa. Eu já estive numa mesa, tivemos uma mesa dias, pastor, e eu contava o meu testemunho e eu disse, eu caí e eu estava no hospital, e aí dia seguinte o JP ligou para mim: Venceslau, não passa a falar aqui no Brasil que tu caiu, porque aqui cair é outra coisa. O que é? Eu caí doente, caí no hospital, fiquei doente. Então, se haver aí alguma palavra que não se encaixa, perguntem, está bem? Por favor. E já agora JP, o nosso agente, pessoa que cuida da nossa JP Conexões, né? Vocês conhecem o JP? Por favor, vão levantando na medida que eu vou falando. O JP, o professor Augusto é o representante da escola de liderança que nós abrimos
aqui o nosso representante, parceiro de negócio, aqui no Brasil. Ele que representa minha afilhada, faz parte da equipa da mídia, vive em Portugal, Alicia. Marjolaine faz parte da equipa. A financeira, a que paga tudo. Está aí, pastor. É a pessoa mais importante da equipa, a Marjolaine. Uma salva de palmas para os visitantes de agora. Eu vou, não sei se tem aí o vídeo, vou deixar passar rapidamente um vídeo a meu respeito, só para... Tá? Para a prosperidade, você vai precisar alinhar 2 pilares: identidade e propósito. Bem, meus amados, obrigado. Nós viemos falar de Cristo, amém? Agora chega de apresentações, mas nós viemos falar aqui de Cristo. E mais uma vez, muito honrado por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. O meu testemunho eu depois vou contando também no momento em que eu vou pregando. Mas nessa noite também queria honrar aqui pelo menos mais 3 pessoas. Como é que te chamas? O Robson. O Robson é que cortou a barba hoje. Obrigado aí pelo trabalho. E nós estávamos conversando e tal, e de repente disse que era do reino, que está cá recentemente, e assim apaixonado pelo pastor Eduardo, e falava do pastor e tal, e foi uma bênção. Obrigado pelo teu serviço, amém? E eu já estive cá uma vez e conheci um casal muito apaixonado. Onde é que eles estão? Tratam da minha voz, inclusive vou levá-los para Portugal. Onde é que eles estão? Não estão. Disseram que também estão lá em cima. Ah, ok. É isso. A Lu, né? Isso. Pensei que estivesse aí. Bem, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, hoje eu gostaria de refletir sobre um tema: um novo caminho no mesmo caminho. 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 Quem está precisando de um novo caminho? Uau! Então vamos abrir Gênesis. E vamos começar a trabalhar. Gênesis 11. Vamos ler o versículo 11. Desculpe, Gênesis 11. Vamos ler o versículo 31 e 32. Gênesis 11, 31 e 32. A minha versão diz o seguinte: E Terá tomou Abraão seu filho e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali.
E os dias de Terá foram 205 anos e morreu Terá. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Nesta passagem que nós acabamos de ler, ou que nós vamos refletir aqui, eu gostaria de destacar duas coisas. A primeira, os perigos da paragem. O nosso tema é um novo caminho no mesmo caminho. Amém? E o que é que nós vamos destacar nessa mensagem? Primeiro, os perigos da paragem. Se eu tenho que fazer um novo caminho, num caminho em que já estou, é porque alguma coisa deu errado. E muitas vezes essas coisas é algo que se chama paragem. A gente para. É uma paragem provavelmente até obrigatória para beber uma água, para abastecer o carro. Só que para muita gente é uma paragem que acaba matando o propósito. É uma paragem que acaba matando o destino. É uma paragem que acaba matando o resultado. Primeiro aspecto. O segundo aspecto é provocar em vocês o entendimento de que nós precisamos disponibilizar os nossos corações, todos, disponibilizar os corações numa dimensão de continuarmos a viajar com Deus. É olhar para a minha vida e disponibilizar o meu interior, muitas vezes que já está corrompido, muitas vezes que já está magoado, mas é termos a capacidade dos nossos corações estarem sensíveis, serem disponibilizados para continuar a viajar com Deus. Estamos juntos? Amém? O texto que nós acabamos de ler apresenta a figura de Terá, pai de Abraão. Para compreendermos o que eu gostaria de explicar aqui, para irmos naquilo que é o cerne da nossa discussão, eu gostaria de dizer que Terá, o pai de Abraão, ele pega nos seus filhos e ele começa uma viagem. E a viagem era sair de Ur dos Caldeus para Canaã. Esse era o objetivo da viagem de Terá. Terá, pai de Abraão. Amém? Entretanto, 31 diz o seguinte: ele tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã. Portanto, o Terá tinha Abraão, Naor e Arã. Arã morre, nós vamos encontrar no versículo 28 do capítulo 11. Ele morre em Ur dos Caldeus. E quando ele vai fazer a viagem, ele vai com o filho, com o neto, Ló, sobrinho de Abraão. E começam a fazer a viagem. A palavra nos mostra, no versículo 32 do capítulo 11, que os dias de vida foram 205 anos e morreu em Arã. O que pressupõe dizer que ele pega na família Abraão, Sarai e Ló, começa a viajar. E começa a viajar. Começa a viajar, começa a viajar. Chega em Arã, ele para em Arã. E a palavra mostra que ele vive lá durante 205 anos, ou até a idade de 205 anos, ele morre. Amém? Gênesis 12. Estamos a acompanhar o raciocínio. Estão a me perceber todos, certo? Gênesis 12. Gênesis 12 começa da seguinte forma. Gênesis 12, 1 começa da seguinte forma. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrei.
Continuando. E eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei e farei teu nome grande e tu serás uma bênção. Continuando. E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. 4. E assim Abraão partiu com seu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele, e Abraão tinha 75 anos de idade, quando ele partiu de Harã. Palavra do Senhor. Agora vamos começar a trabalhar, amém? Inclinem as vossas cabeças. Amado e bendito Pai, nessa noite queremos te render graças mais uma vez. Nós estamos gratos pelo fôlego de vida, Deus, estamos gratos por teu amor, aquele amor que constrange, Deus. Estamos gratos pela tua dimensão de misericórdia, Deus. Teres largado tudo por conta deste miserável, Deus. A nossa oração essa noite é que o Senhor faça mais uma vez uma visita em nossas vidas, em nossos corações. Retire qualquer tipo de distração. Eu que não sou digno, Deus, de encostar aos teus pés, desatar as tuas sandálias. Nessa noite eu te imploro, Deus, use-me como um vaso, que eu desapareça nesse momento, Pai, e que só o Senhor comunica para a sua igreja. No poderoso nome de Jesus nós oramos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Quando eu leio o capítulo 12, verso 1, que é a continuidade do 11, vamos assim dizer, parece ser a continuidade do 11, a primeira ideia com que fico é que Abraão, ou quando Deus chega a Abraão, o pai dele estava morto, não é? O 11 termina dizendo, e Terá viveu 205 anos e morreu. 12, ora o Senhor aparece a Abraão e diz, Abraão, sai dos teus pais, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Pode deixar ali este versículo. O que é que eu queria mostrar para a igreja? Primeira coisa, nós vimos lá atrás, por isso é que eu fiz a leitura do capítulo 11, nós vimos que Abraão é de Ur dos Caldeus, foi gerado em Ur dos Caldeus, chega uma altura em que o pai lhe convida para sair com a sua nora, no caso a sua mulher Sarai, e fazem uma viagem até Harã, certo? Estamos agora a ver que o Senhor chega até Abraão em Harã, ele faz a seguinte proposta: larga a tua terra. Espera aí. Se ele é de Ur dos Caldeus aqui, começou uma viagem, chega em Harã, outra terra, e a proposta do Senhor é: sai da tua terra. Alguma coisa me parece que não está a casar geograficamente falando. Sim ou não? Com quem? Dá para perceber o que eu estou a dizer, amém? Parece que alguma coisa não está a casar. Porque quando eu olho para o texto, eu vou perceber que a proposta de Deus é: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais. Primeiro. Segundo, que eu queria mostrar aqui para vocês, e a gente já volta para refletir. Segundo, parece, pela finalização do 11:32, por favor, 11:32, rapidamente. E os dias de Terá foram 205 anos e morreu Terá em Harã. Depois vem o quê?
12, certo? E parece que o 12 está a dar uma continuidade. Morreu Terá, que é o pai de Abraão, e Deus diz, continua. Só que se a gente fazer aqui uns cálculos, nós vamos compreender a coisa de forma diferente. Eu quero propor que a gente faça aqui uns cálculos rapidamente. E o que é que nos vai ajudar a fazer esses cálculos? Primeiro, capítulo 12, versículo 1, está a dizer para sair, certo? Vamos ler Gênesis 11, 26. Vamos começar aí. Gênesis 11, 26. Eu só estou ainda a arrumar a mensagem, por conta daquilo que nós queremos entregar para vocês. Queremos deixar a coisa muito clean para vocês. Gênesis 11, 26, está dizendo assim, Terá viveu 70 anos e gerou quem? Ele gerou com quantos anos? 70 anos, estamos juntos. Versículo 32, o que é que diz? Que ele morreu com 205, ok? Agora, capítulo 12, versículo 4. Diz que a proposta, assim Abraão partiu com o Senhor que havia falado, e logo com ele Abraão tinha quantos anos? O pai lhe gerou com quantos anos? O pai tinha 70 anos quando fez Abraão, certo? E quando Deus vem para falar com Abraão, Abraão tinha quantos anos? Então é 70 anos que ele tinha quando ele fez, cresceu 1, 2, 3 até 75, então é 70 mais 75 anos. Quantos anos tinha Abraão? 140. Se o pai tinha 145 e nós vimos lá atrás que ele morreu com 205, quer dizer que ele ainda estava vivo e ainda viveria mais 60 anos. Come on. Vamos lá puxar. Vamos só puxar. Eu quero puxar convosco, porque eu não posso subir aqui no pastor Eduardo, trazer leite. Não, aqui não dá para vir com... Não, aqui eu sei, conheço a fama do pastor. Aqui não dá para vir de qualquer forma. Senão já não volta. Eu quero voltar aqui, porque eu amei demais essa igreja. Quando Deus aparece na vida de Abraão, ele convida para sair. Ele não estava na terra dele, estava em Arã. O pai não estava morto, o pai estava vivo. E o convite é: larga os teus pais. Essa é a proposta de Deus. Larga os teus pais. Larga os teus pais. Larga a tua terra. E larga a tua parentela. Uau! Uau! Eu estou em condições, porque eu sei que as antenas neste púlpito andam ligadas, mas eu estou em condições para poder afirmar que aquilo não se tratavam de temas terrenos, eram temas espirituais. Era uma dimensão que Deus estava a falar com Abraão, não de coisas terrenas, mas estava a falar de coisas com uma dimensão espiritual. E só vai perceber quem está na dimensão espiritual. Há uma necessidade de subir mais um pouco. E sempre que Deus quer te dar alguma coisa, sempre que Deus quer fazer alguma coisa nova em tua vida, você vai ter que subir mais um grau. Lembram lá na ilha de Patmos, quando João estava e recebe o livro de Apocalipse, a revelação? Apocalipse 4. A proposta de Deus lá, porque nós estávamos diante de Deus a revelar o Filho. Primeiro em João,
o Filho revela o Pai. Em Apocalipse, é o Filho que está sendo revelado pelo Pai. Por isso é que Apocalipse não pode ser um livro de terror que dá medo. Não, é um véu que se abre. É um livro que sai das sombras e nos é revelado. Amém? O que é que eu queria dizer? Em Apocalipse 4, nós vamos ver que João trabalhou, dedicou-se, viveu. Ele estava lá no dia da crucificação, ele estava lá, ele viu, ele acompanhou, viveu vendo todos os discípulos sendo mortos, ele estava lá e ele viu. E quando ele está cansado, quando ele deu de tudo, Deus agora precisava lhe dar algo a mais. A revelação do Apocalipse. Em Apocalipse, vamos ver que Deus chega a João e lhe diz assim: suba até aqui. Não é? Suba até aqui. E ele diz que de repente ele viu-se no Espírito. Para dizer o quê? Que há coisas que você tem que ver, que há coisas que você vai ver, não na dimensão que você se encontrar. Há uma necessidade de você subir mais um pouco. Você tem que estar numa dimensão alta. Não é subir nas colunas, não é subir na mesa, não. É subir numa dimensão que não tem nada a ver com o físico, para poder perceber, para poder captar. Para quando a coisa chegar, você dizer: não. Aqui eu não faço negócio, aqui eu faço, por aqui eu não vou. Por quê? Porque a tua dimensão é uma dimensão diferente. E aqui esse texto está nos a remeter a isso. Veja, quando Deus fala para Abraão: sai da tua parentela, Deus tem a razão. E a prova disso é que até hoje estão a se matar, cristãos estão a ser mortos, por conta de uma parentela de Abraão. Como assim, Venceslau? Sim, o que faz com que Abraão dá um jeito à promessa é o tema da parentela. Deus dá uma promessa a Abraão. Entretanto, Abraão, por conta da parentela, ele não fazia filhos, certo? Ele não fazia filho. Mas Deus dá-lhe uma promessa, que vai ter um filho. Ele tinha tudo, tinha dinheiro, era rico. Mas no contexto judaico, ter riquezas e não ter filho, não ter continuidade, era como se você fosse uma pessoa inútil. E agora vou dar um jeito, por conta de quem? Por conta dos meus parentes. E eu já estou a falar com pessoas aqui, que Deus tem uma promessa para a vida deles, para a vida dela, só que essa pessoa continua a procrastinar, continua a falhar, continua a fazer de forma errada por conta dos parentes. O que é que os parentes não têm influenciado naquilo que é a nossa caminhada com Deus? Vocês melhores do que eu podem dizer. Eu sofri isso por parte dos parentes. Mas toda hora a igreja. Mas só você que ora. Os parentes. E aqui o texto já começa a nos chamar a atenção na temática dos parentes. Sai da tua parentela, sai da tua casa, sai da tua terra. E Abraão não estava na sua terra. O que pressupõe dizer que Abraão está sendo convidado a deixar aqueles hábitos que ele tinha, fruto do lugar onde ele foi criado. E é o que acontece muitas vezes conosco. Deus tem algo muito bonito para a tua vida. Deus te entrega um propósito tão grande, mas por conta do hábito da terra onde você está, por conta dos hábitos da casa do Pai, você continua a viver, continua a fazer de forma errada. Porque não é aquilo que Deus está a falar, mas é como funciona na casa do Pai. Na casa do meu pai isso não é bem assim. E olha, que a casa do teu pai está a ditar o teu futuro com Deus.
E são dois campos completamente diferentes. E na graça de Deus, hoje eu encontrei uma grande aula sobre uma casa que está a preparar os filhos debaixo de um propósito. Porque o normal, a casa do pai é formar um cidadão para lhe colocar na sociedade, não para o propósito de Deus, mas para o orgulho do próprio pai. Meu filho é doutor, meu filho é jurista, o meu filho é o dono daquilo, o meu filho é o arquiteto tal. Olha, eu meti o meu filho na melhor escola, meti-lhe no melhor lugar e tal. E a gente nunca e quase dificilmente encontramos. E o propósito de Deus na vida do teu filho? Onde é que esta casa está a contribuir para que isto se cumpra? Estamos juntos? É importante, Abraão, para aquilo que eu quero fazer contigo, você desconstrua essa ideia que você tem da casa do teu pai. Saia daí. Eu tenho vivido isso quando eu viajo pela Europa. E me permitam falar aqui diante de vocês. Às vezes só não vencemos na Europa, em outros lugares, por conta da nossa mentalidade do Brasil. Você já viaja se considerando que eu sou um imigrante. E a construção da filosofia do imigrante vai contigo. Aí tu chegas para lá, qualquer coisa para ti serve. Por quê? Porque você já está-se a configurar como sendo um quê? Um imigrante. Que a terra não é minha. Se encontrar qualquer coisa já está de bom tamanho. E já está tudo certo. E você vai se conformando. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não está a falar de imigrante, mas está a falar de estrangeiro. Que é um conceito completamente diferente. Por quê? Porque é uma palavra profética para o estrangeiro. Eles também governam em terra estrangeira. Estamos juntos, igreja? O estrangeiro também governa na terra estrangeira. É verdade. Aí quando eu viajo com a mentalidade de que sou estrangeiro, não estou na minha terra, mas eu vim preparar o caminho dos meus, para lhes entregar o melhor pedaço quando a fome apertar. É outra mentalidade, outra cosmovisão. Mas a construção dos meus parentes, dos meus amigos, é de que se quando você for, qualquer oportunidade agarra, qualquer coisa serve, e é importante para que a gente viva o propósito de Deus, a gente começa a desconfigurar tudo aquilo que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Começamos a retirar toda a cultura que nos foi imposta, porque uma coisa é verdade, a filosofia antecede a existência. A gente primeiro concebe, pensa e depois executamos. Tudo o que estamos a ver aqui no campo físico, visível, ela vem de um campo invisível. A gente constrói na nossa mente. E essa construção é muito mais perigosa. E por que o Venceslau vai buscar a figura e faz esses cálculos de Terá? Por quê? Porque Terá efetivamente estava morto, mas estava vivo. Terá, pai de Abraão, ele estava vivo, mas estava morto. Miles Moore já dizia o seguinte: a maior tragédia de uma pessoa não é a morte, é algo pior do que a morte, é viver sem propósito. Qual era o propósito do homem? Sair daqui e chegar a um determinado destino. Mas ele morre porque ele para com o propósito. Ele morre porque ele deixa de caminhar com Deus. E sempre que você parar de caminhar com Deus, você é um morto, mas está vivo. Sempre que você deixar o teu propósito de lado, você é uma pessoa morta. Querem ver? Segunda-feira. Quantos mortos levantando
indo para lugares que eles não querem ir. Quantos? Tristes. Quantos mortos que odeiam o domingo e odeiam a segunda-feira? Mas segunda-feira, um dia que Deus fez, você está a falar que não é um bom dia? Quem és tu? Quem és tu para dizer que a segunda-feira não é um bom dia? Eu não gosto da segunda-feira. Será que Deus é tão falho assim que vai criar algo que não é bom para você? Para dizer que eu não gosto da segunda-feira? Você está a dizer que Deus é um cara que... JP já disse para não falar cara, né? O JP também está aí como um assessor. Segunda-feira é um dia muito lindo. Provavelmente você que está a fazer ou está no lugar que não tinha que estar e ponto final. Amém? E enquanto isso não te revoltar, enquanto você não acordar na segunda-feira com alegria, com vida, é porque você está num lugar que não estás a viver o teu propósito. E uma coisa que me espanta em Abraão, e eu quero terminar com isso. Nós ainda vamos estar aqui muitos dias, não é, pastor? Uma coisa que me espanta em Abraão. A palavra diz que ele levantou e avançou. O facto de Abraão ter levantado e ter avançado, eu não vou pontuar só na fé. Pastor, o Espírito Santo hoje me confrontou também com isso. E esse púlpito é um púlpito que traz alimento estruturante e sólido. E provavelmente aqui há mistérios, amém? O que é que eu pude perceber? Perigos da paragem. Quando Abraão sai de Harã, depois de Deus falar com ele, ele saiu com muita riqueza. Saiu com muita riqueza. Está lá na palavra. Acho que é Gênesis 12:4. Assim Abraão partiu com o Senhor e havia falado de Ló. E Abraão tinha 70 e tal. Quando ele partiu de Harã, continuando. E Abraão tomou Sarai, sua filha, tal. Todas as posses que haviam ajuntado e as almas que eles tinham obtido em Harã. Ok? E eles saíram para a terra de Canaã. Outras versões vai falar aí de bois, vai falar de ouro, acho, sim. Quer dizer que Abraão, com o seu pai ou com a sua família, quando chegaram em Harã, eles encontraram uma zona de conforto. Eles encontraram uma zona que estava a dar muita riqueza para eles, pastor. Por quê? Porque a palavra está a dizer que eles saíram de lá com muitas posses. Quer dizer que na nossa caminhada, muitas vezes, nós vamos cruzar com algumas paragens, onde para os nossos olhos está a dar tudo certo, estamos a ter aquilo que queremos, estamos a ter fartura, estamos a viver bem, mas não é o lugar que Deus preparou para você. E a capacidade de você renunciar a este lugar, come on. É aqui onde é que eu entro com o meu testemunho. Banco Nacional de Angola. A ganhar muito bom salário, que nenhum de vocês renunciaria. Gestor. Imaginem um Banco Central, porque é equiparado. E Deus chega e diz, estás a ganhar dinheiro? Sim, estás. Tens status? Sim, tens. Larga e serve a minha obra. Uma porta que você orou para abrir, a porta abre, e agora aparece uma voz que está a dizer, fecha essa porta e larga tudo.
há um nível muito alto na tua prosperidade por detrás da renúncia que você tomar. Eu estou a dizer que há um nível alto na tua vida, mas tão grande na dimensão da renúncia que você tomar. Um cristão de verdade não pode andar sem renúncias. Estás a brincar de ser cristão? Enquanto você não for um homem que as pessoas olham para as tuas renúncias, você não está a ser cristão. Você está a brincar de ser cristão. Já existe uma medida de justiça que os outros lá atrás estabeleceram. Paulo, Tiago, Pedro estabeleceram uma medida para a gente caminhar. Pessoas que passavam frio por conta da palavra, pessoas que passavam fome por conta da palavra, pessoas que entregaram as suas vidas por conta da palavra, e você está a fugir isso e quer se considerar cristão. Há uma medida. Ou você supera essa medida, ou você tem que estar nessa medida, meu amigo. Mas a filosofia nos obriga que nós devemos negar o velho. Lei da negação da negação. Não é dizer que o meu pai não presta. Nós nunca vamos ultrapassar os trapos que os nossos pais já vestiram. Mas é eu ser melhor que o meu pai. É eu ser melhor que Pedro. É eu ser melhor que Paulo. É eu ser melhor que Tiago. É eu ser melhor que Filipe. Há que ter uma geração que se levanta nessa dimensão. A palavra diz que a sombra de Paulo curava. Come on. A palavra diz que o cara está acorrentado, mas ele está a se ver de livre. E o que está livre está a lhe ver como acorrentado. É uma dimensão em que já está estabelecida. Você e eu somos convidados a nos colocar ali ou a subir isso. O ar-condicionado não está funcionando, agora já não vem. Come on. Está olhando no relógio porque já tenho que ir, pastor. Quando existem pessoas que têm fome da palavra, mas a Bíblia não poderia entrar, e as pessoas tinham que tatuar no corpo versículos, rasgar os corpos. Pessoas que estão a entrar para evangelizar estão a dizer calem, e eles estão a dizer não, não, vamos cortar a língua. Se você cortar, eu vou tatuar o meu corpo. Há uma medida, meus amigos, num nível de renúncia grande. Quando Paulo está a dizer que combateu um bom combate, é uma garrafa d'água cheia, que ele despejou tudo até a última gota. Já não há mais nada para sair. Há níveis, meus amigos. E isso só é possível quando a tua mentalidade for uma mentalidade de tenda. Digam, mentalidade de tenda. Mentalidade de tendas. Mentalidade de tendas. Pastor, se não tivermos mentalidade de tendas, esse para mim foi um dos maiores segredos de Abraão. Por quê? Porque quando eu estudo, eu só estou a ver que Abraão saiu da tenda para falar com Deus. Abraão desmontou a tenda para continuar a viagem. Por quê? Porque há coisas que a gente edifica, que a gente fica tão presos nela e já não conseguimos mais nos desprender. Por quê? Como é que eu vou sair daqui? Porque aqui a casa está nesse prédio. Não posso abandonar essa família. Não posso. Come on. Eu estou a falar para uma igreja viva. Eu estou a pregar para uma igreja viva. Que a gente precisa de uma mentalidade de tenda. Se o Senhor disser avança, eu desmonto e eu avanço. Se o Senhor falar monta, eu paro e monto. Se o Senhor falar avança, eu avanço, eu desmonto. Porque não estou preso naquilo que eu estou a conseguir. Eu estou preso naquilo que eu não estou a ver. Oh, come on. Eu estou preso naquilo que eu não estou a ver. E sabem o que é que nós estamos presos e não estamos a ver? É a expectativa do porvir.
Eu estou preso nos céus. Eu estou a dizer que eu estou preso em algo que eu não estou a ver. Eu estou a dizer que o meu corpo é um sacrifício vivo para algo que eu não estou a ver. Oh, come on. Eu estou preso em algo que eu não estou a ver. Eu estou preso em algo que eu não estou a ver. Eu estou preso em algo que eu não estou a ver. Mas eu sei que Ele existe. Mas eu não estou a ver. Mas eu sei que Ele existe. A eternidade existe, meus amigos. A eternidade é uma realidade. Eu não estou a ver, mas eu estou preso na eternidade. Por isso, não há ouro, não há prata que eu vou ter que deixar. Eu vou ter que deixar. Eu vou ter que deixar. Por quê? Porque eu estou preso em algo que eu não estou a ver. Mentalidade de tempo. Por quê? Arã já era uma terra muito desenvolvida. Arã era uma terra muito desenvolvida. E o pior de tudo, prestem só atenção no seguinte. E temos aí os nossos mestres que depois vão nos retificar. Mas na versão que eu preparei essa mensagem, está a dizer que o pai de Abraão, Terá, ele tinha Naor, Abraão e Arã. Estamos juntos? Naor, Abraão e Arã. Certo? Vamos lá nos versículos, é melhor. Gênesis 11, 28. (38) Pode, 28. Recua mais um pouco. 27. Terá gerou Abraão, Naor e quem? Estamos juntos? Amém? Onde é que Terá morreu? Não, 28. 28. E Arã fez o quê? O Arã, filho de quem? De Terá. Morreu. Estamos juntos? Sabe quem é esse cara aqui? É JP, é a última vez que eu falo cara, tá bem? Ele disse para falar homem. Esse homem aqui, Arã, que morreu, é o pai de Ló. Estamos juntos? 28, 29, 30, 31 e 32. Ou melhor, para aqui. E Terá tomou Abraão e seu filho Ló, no caso seu neto, filho de Arã, ok? Filho de seu filho, e Sarai, que era a mulher de Abraão, que depois veio virar Sara, sua nora, esposa de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de... O destino era em... E eles vieram até onde? Qual é o nome do filho dele? E eles chegaram até onde? Vamos cavar, pastor. Veja, eu percebi que uma das coisas que provavelmente distraiu aquele camarada, aquele homem, é o cara ter perdido o caçula dele, não é? O Arã era o filho caçula dele. Provavelmente, não sei aqui no Brasil, mas na minha terra, todo filho caçula é tão mimado. Não sei se aqui também. Provavelmente o cara era um tão mimado, mas morreu lá onde? Em Ur dos Caldeus. E o pai está a viajar para um destino. Quando ele chega para uma cidade, é o nome do meu filho. Oh, come on. Não está comigo. O amor que temos pelas pessoas impede muitas vezes da gente chegar no destino. O amor que nós temos pelas pessoas, muitas vezes, é o grande impedimento da gente chegar no destino. O amor que tens por aquela amiga, por aquele amigo, muitas vezes
é o principal empecilho, bloqueio, barreira para que você cumpra o propósito de Deus. Principalmente para você e eu, que não conseguimos falar não. Quantas pessoas a enterrarem as vidas, a pararem com as vidas. Por quê? Porque não conseguem falar não na pessoa tal. Eu disse numa sala, numa mesa, que eu faço mentorias em Portugal, não há diferença entre não e sim. Não é uma dimensão, sim é outra dimensão. A grande diferença é a situação. Um não que você vai dar numa situação positiva, esse não vira negativo. Um não que você vai dar numa situação positiva, esse não vira positivo. Um sim que você dá numa situação negativa, esse sim vira negativo. A dimensão do não e do sim é a mesma. A situação é que difere. Então, vamos dar não ao não, vamos dar sim ao sim. E há pessoas que nos retiram do propósito. Essa é uma coisa. A pior delas são aqueles que são embaraço para a vida do nosso irmão. A pior das pessoas, meus amigos, são aquelas que servem de pedra de tropeço para o irmão. Você sabe que é errado, você sabe que não está bom, você sabe que é pecado, mas você está a alimentar para que o outro caia, não chegue ao propósito. Eu venho aqui falar para essa igreja que há um novo caminho no meio do caminho. Não acabou não. Não acabou não. Há uma esperança para você. Há uma esperança para você. Por quê? Porque ainda há um novo caminho no mesmo caminho. Ainda há um caminho novo no mesmo caminho. O caminho de Ur para Canaã é o mesmo caminho que Abraão fez, que Terá não conseguiu fazer. Você e eu, nessa noite, temos a oportunidade de levantar com uma mente de tenda. Uau! E dizer qual é o caminho, Senhor. Qual é o caminho, Senhor? E o Senhor vai falar para você. Vem aqui fora, Gênesis 15. Se eu não terminar com isso, me tiram do púlpito. Gênesis 15. Pastor, me permita que eu diga isso aqui no teu altar. É possível que tenha estrelas no céu, mas eu estou mais convicto que quando Deus pede a Abraão, vem cá, conta as estrelas, não tinha estrela no céu. Por quê? Vamos desconstruir isso rapidamente. Gênesis 15. Vamos fechar com isso rapidamente. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão. E uma visão. Essa temática da visão não quer dizer que é um sonho. Estamos juntos? A visão eu posso ter na oração. Pastor, eu estou a orar e orar de forma intensa. Aqui ora sem língua. Ora sem língua aqui. Você pode estar numa dimensão de oração e chegar a um nível que você começa a ter visões. Intercessores dessa casa, estamos juntos? Estamos juntos, intercessores? Membros dessa casa, estamos juntos? Você está a orar, chega a um nível que você começa a ter o quê? Visões. O que pressupõe dizer que a temática de visões pode ser no sonho, pode ser na oração. Estamos juntos? Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. Vamos passar rápido. Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos?
E o mordomo da minha casa, Eliezer de Damasco, que seria no fundo o herdeiro, é Eliezer. E Abraão disse: eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será teu herdeiro, o homem de Damasco, Eliezer, mas o que sairá das tuas próprias estranhas será teu herdeiro. Continuando. E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las, e diz assim: será a tua semente. Continua. E ele creu no Senhor e lhe atribuiu isto por justiça. Estamos juntos? E ele disse-lhe: eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdá-la. Para te dar qual terra? Esta. Para você herdar. Estamos juntos? E ele disse: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E ele lhe disse: toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. Estamos juntos? E tomou para ele todos estes e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão enxotava. E quando o sol estava quê? Eu preciso que vocês subam só mais um pouco, para começarmos a entender que eu estou a dizer que o Senhor chama o camarada na sua tenda, leva-lhe lá fora e lhe pede para contar as estrelas. Estamos juntos? Conta as estrelas. Aí ele duvida, e ele fala, ele creu, lhe deram por justiça, lhe prometeram um filho, ele duvidou, e o Senhor disse: tá bom, vai buscar animais, mete os animais ali, e faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Estamos juntos? Estamos juntos? E ele fez, e depois desciam as aves, e tal, ele enxotava, e a palavra está a dizer, e quando o sol estava se pondo, quer dizer que o sol estava lá, agora estamos aí para onde? Para o pôr do sol. Oh não, pastor, eu acho que eu vou dar essa parte para o pastor. O que eu estou a dizer é que o pôr do sol só veio o quê? Mais tarde. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um horror grande, escuridão caiu. Vai para o 18, para fecharmos. E no mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abraão. Continua. 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 Não, desculpa. Vai voltar. Estávamos no... Pode recuar. Recua. Vamos no 13, 14, 15. Vamos avançar dessa forma. 12. É no 17? Vamos no 17 então. Pronto. E aconteceu que quando o sol... Primeiro o sol estava a se pôr, e depois o sol fez o quê? Eu pedi permissão ao pastor para falar certas coisas. O que eu estou a dizer é que o entendimento de um cara que não fez teologia desqualificado desse texto está a demonstrar que quando Deus começa a falar com Abraão, o sol estava lá. Era meio-dia. E o que Deus estava a falar com Abraão naquele momento? Olha para o céu. O cara olhou. Conta as estrelas. É de dia, não tem sol, certo? Mas Abraão sabia que nos céus tem estrelas.
poço não está a ver, mas tem estrelas. O que eu estou a dizer para você nessa noite é que você não está a ver, mas existe a promessa para a tua vida. Se existe a promessa de Deus, não importa, porque eu não estou a ver. Elas existem e elas vão se cumprir. Levanta. Levanta. Três vigílias. Para os romanos, 4. Primeira vigília dos romanos é de 4 em 4 horas. Das 18 às 22, das 22 às 2, das 2 às 6. Para aquele povo do Médio Oriente, 3 vigílias. Por isso é que vocês veem que os caras oram ao começar do pôr do sol, ao nascer do sol, ao meio-dia e ao pôr do sol. Por isso é que eu disse que eu acredito que aquela visão pode estar no começo do dia na oração, pode estar à tarde na oração, mas o que Deus está a provocar é que a gente tem que ter capacidade de ver coisas a partir do ângulo em que nos encontramos, visualizar promessas, visualizar a eternidade, visualizar Deus, visualizar o Espírito Santo. Mesmo não vendo, eu sei que Ele existe. E se Ele existe, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel. E nessa noite eu quero te levar a esse nível de oração. Começa a orar aí no teu lugar. Se o seu ora em língua, não deixa desperdiçar esse momento. Começa a orar por uma visão. Começa a orar por coisas que só você vê, mas que você precisa de uma fé tão grande. Não uma fé pequena, não. Uma fé que te leva a cumprir com aquilo que Deus quer, a cumprir com aquilo que Deus te depositou. Nesta noite, enquanto você vai orando, há um novo cântico para a tua vida. Há uma nova estação para a tua vida. Enquanto você vai orando, aproveita essa atmosfera. Provavelmente você não conseguiu fazê-lo ao sair de casa, mas há aqui uma oportunidade nessa noite de você dizer: Pai, perdão. Perdão por todos os erros, perdão por todas as falhas, perdão por ter parado no caminho. É uma noite em que você tem para se reconciliar. É uma noite que você tem para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero começar a marchar. Eu quero começar a marchar. Porque ainda há uma esperança, porque ainda há uma direção, porque ainda há uma oportunidade, porque ainda há sentido, porque ainda há uma esperança na tua vida, ainda há uma esperança no teu destino, há uma esperança na tua promessa. Essa é uma noite, essa é uma noite em que você tem que começar a caminhar, a marchar em direção do teu destino.